Salve, turma querida! 28 de agosto, por volta de 19 horas, como sempre faço às quartas-feiras, gravo os principais fatos e analiso nacionais e internacionais da semana de 21 a 28 de agosto, né? Esse é o nosso projeto aqui no Vencendo. Agradeço desde já os likes, os comentários, a divulgação, tudo que você faz pela gente aí, divulgando esse trabalho que é muito fundamental ser divulgado para poder ser preservado e te ajudar nas provas que contenham atualidades. Disciplina essa que é auxiliar da geografia, da história, de realidade brasileira, de conhecimentos gerais. Alguns editais chamam atualidade de conhecimentos gerais, outros de atualidades, sempre pensando, eu gravo semanalmente, mas você deve pensar no mínimo, os últimos 6 meses, tá? Para ajudá-los também, eu gostaria de dizer que eu possuo 3 apostilas sobre o primeiro semestre e até 10 de setembro devo lançar o livro 20, né? Que são os livros que eu produzo com questões inéditas de atualidades que são de minha autoria e para adquirir entrando em contato comigo aqui pelo meu WhatsApp, que eu vou mostrar já para você, tá? É um material auxiliar, mas que eu considero de suma importância para você treinar com questões inéditas aí que eu formulo e todas comentadas, nacionais e internacionais. Eu faço preço de uma Heineken em cada exemplar, tá? Vamos lá então. Deixa eu ficar pequenininho. Aí, quero saber mais, quero que você dê uma olhada no meu edital, o que pode cair, quais são as apostilas, quero conhecer uma gratuita, manda um WhatsApp para mim, segue a gente lá no Instagram, que sempre que eu estou com tempo eu publico uma notícia da semana que eu considero super relativa, né? Tem o meu canal do YouTube, mas no canal do YouTube eu subo as aulas que eu gravo aqui. Então quem está assistindo aqui, pelo canal do Vencendo Concursos, tem lá também os outros vídeos. Eu sugiro, se você esteja assistindo pela primeira vez, que conheça esse canal, que é o que mais cresce aí no Brasil. Semana de 21 a 28 de agosto, semana aí das queimadas, eu diria, né? E eu até quero dizer uma coisa sobre isso. Nós estamos no meio da época da seca e das queimadas. Logo, o que eu quero te dizer é o seguinte: a gente vai fazer um balanço essa semana, mas a gente vai ter que fazer um balanço maior lá para a época de outubro sobre como foi esse período de seca e queimada no Brasil, tá? Então, a gente tem o balanço da semana, mas vamos tratar de outras questões também, lógico. Olha, tudo que diz respeito à população tem a ver com política pública, tem a ver com atualidades. E aí veio essa manchete na quinta-feira. Idosos deixam de ser a menor parcela da população e já superam os de 15 e 24 anos, diz IBGE. Fonte amada pelas bancas. De 2000 a 2023, proporção de pessoas com 60 anos ou mais, porque idosos para a Constituição são 60 anos, quase dobrou, subindo para 15%. Ora, os idosos deixaram de ser, essa é a primeira vez que a população mais velha ultrapassa a mais jovem, que vem diminuindo. É claramente, ali tem a faixa, né? De 0 a 14 anos, 20%, de 15 a 24, 14%. A maior faixa está entre 25 e 59, mais de 60 anos passou aí a faixa até de 15 a 24 anos. É a primeira vez que isso acontece. Diogo, ao que você atribui esse dado? Simples assim, melhora no serviço de saúde pública, menor taxa de natalidade, e isso se chama transição demográfica, que é lenta, E há estudos que o Brasil deixará de crescer a sua população por volta de 2050. Nós vamos estabilizar, mas isso são previsões, eu não gosto muito de previsões,
mas saiu também junto esse dado, tá? Então tá aí, também as projeções mostram que em 2060 vão ser a maior, tudo é projeção, chegando a 28%, ou seja, a nossa população está envelhecendo. E isso implica em uma série de leis, regulamentações e estudos para que a gente tenha uma sociedade preparada para atender essa população. É um diagnóstico que já vinha se confirmando em outros censos e que agora temos esse dado aí. Tem mais informação sobre isso que o IBGE falou. Aqui eu consigo ficar. O número passou de 2,3 para 1,75 filhos por mulher. Isso quer aí demonstra, né, a transição demográfica. A expectativa subiu de 71 anos para 76, né, e deve chegar a 83. Diminuição de filhos por mulher é o principal fator para diminuir o que deve acontecer a partir de 2042. A população brasileira começa a diminuir. E aí os dados do censo, o Brasil tem 203 milhões, tal, 1,7 milhão de indígenas. Enfim, a população preta e pardo superou a branca. E eu estou todo encapuçado aqui, esqueci de falar que estou até gravando, segurando o microfone no cachecol, porque está um frio danado aqui em São Paulo. Tá? Então, esses dados vocês devem analisar lendo, parando, dando um pause, porque anota aí, ou imprime esse PDF para quem é aluno do Vencendo, que tem esse bônus com mais resoluções de questões, mais aulas extras, enfim. O que vai para o YouTube é aquilo que a gente chama de mostrar o nosso trabalho, para que você venha e seja um assinante do canal que mais cresce acho que ninguém bate a gente em número de edital, aí desde edital nacional, municipal, estadual, tá? Tá difícil o frio, pessoal. E a seca também, né? Então, esse dado sobre a população brasileira, entendendo que, cuidado, ela ultrapassou a faixa entre 14 e 25 anos, tá? Porque o IBGE trabalha com faixas etárias. Bom, agora um dado que, para você ter uma ideia do Brasil geral, tá? Isso aqui é do Brasil geral. O Brasil perdeu 33% das áreas naturais até 2023, aponta Mapa Biomas. A Amazônia é o bioma que mais sofreu com a redução de vegetação nativa nos últimos 39 anos. Entre os principais fatores para a diminuição estão o aumento das áreas de pastagem e de agricultura. Então, se você pegar tudo que o Brasil tinha, 1/3 foi-se embora. Tá? Áreas naturais incluem vegetação nativa, superfície da água e áreas naturais não vegetadas, como praias e dunas. O levantamento mostra que quase 45% dos municípios brasileiros perdeu entre 2008 e 2023. O Pantanal foi o bioma com o maior número de municípios com redução de áreas naturais. A Amazônia foi o bioma que mais perdeu área de vegetação nativa, isto é, uma redução de 14% nos últimos 39 anos. Com a diminuição, o bioma tem atualmente 81% daquilo que ele tinha quando foi descoberto. O Cerrado foi o segundo que mais perdeu, entre 85 e 2003, 31%, ou seja, o que representa uma queda de 27%. Então, as queimadas aumentando e o Brasil do agro desmatando, queimando, e nos últimos 39 anos, 40 anos, que houve esse avanço aí do agronegócio, perdemos 1/3 das áreas naturais. É alarmante, alarmante. Você vai ver o que a ONU publicou essa semana. Então, eu tenho dito que, não tenho dito, mas tenho comprovado
que as questões de atualidades vão versar sobre a questão ambiental, a questão da população, a questão da pobreza, que são as pautas, além dos conflitos internacionais, são as pautas mais importantes de atualidades e que me motivam a bolar questões e a trazer temas para vocês, tá? Então não é uma insistência minha, isso que eu quero que você entenda, não é uma insistência minha. É aquilo que eu abro 5 portais de internet de informação todos os dias, fora os internacionais, e óbvio que eu não leio árabe, né? Mas o inglês vai, o espanhol vai, de modo que a gente tem essas notícias sempre aparecendo em todos os jornais. Daí o porquê de eu trazer aqui. Como é que eu faço a seleção das notícias? É da minha cabeça? Não, é daquilo que cai nas provas com frequência nos últimos tempos. Houve uma época que eu dava aula só de Estado Islâmico, 2014, 2015. Era o Oriente Médio a todo vapor. E assim vai. Tem momentos que da pandemia onde nós ficamos gravando aulas sobre a pandemia. Hoje, a pauta mundial é a pauta ambiental. Então, a atualidade vai se remodelando. Por isso, você não pode pegar questões antigas. Daí o porquê de eu divulgar esse meu trabalho, que é uma forma de você me ajudar. Eu sou bem claro com isso. É uma forma, meu ganha-pão, me dá um trabalho, fazer questões, e é uma forma que te ajuda. Além dessas aulas gratuitas, que, para quem está me acompanhando, os 1000 que me acompanham aí, porque eu não estou só no YouTube, eu estou em vários canais do Vencendo Concurso, e eu sei que o pessoal me dá retorno, toda semana a gente tem aí esse acompanhamento. E é bem legal, é o pessoal que pegou o ritmo e eu procuro trabalhar para ajudá-los nesse sentido. O Ministério da Mulher faz uma parceria com empresas e times de futebol para a campanha Feminicídio Zero. Evento em Brasília, na sexta-feira, diversos setores da sociedade. Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada. Interessante é que houve participação de vários ministros, mas o Flamengo, o Vasco, o Botafogo e o Corinthians, né? Ainda mais esse ano que a Lei Maria da Penha completa 18 anos e os números de violência, a cada 6 horas uma mulher é morta vítima de feminicídio. Então, o Disque Denúncia 180 e a ação durante o Agosto Lilás, que é o mês sobre conscientização sobre isso, né? Então, uma campanha Feminicídio Zero, o que há de inusitado? A participação de times de futebol. Mas é sempre bom lembrar esses dados, assistam os vídeos anteriores que eu falo também da violência e estupro a cada 8 minutos no Brasil, uma violência de alguma forma contra a mulher. Olha, sobre população. População em extrema pobreza no Brasil cai 40%, diz pesquisa. A população em situação de extrema pobreza caiu 40%. O que aconteceu? Então vamos entender. A maior redução na extrema pobreza foi entre mulheres negras. Segundo o levantamento, a queda foi de 45% nesse grupo ano passado em comparação com 2022. Para a pesquisa, foram consideradas pessoas em situação de extrema pobreza. O que é isso? Cuja renda per capita é inferior a R$ 109. Um absurdo, né? Então, o Brasil é o 20º país com mais pessoas em extrema pobreza, diz ranking da ONU. Então tem 19, aí é em números absolutos. Apesar das reduções apontadas, esse parágrafo é muito importante, você tem que ver se é número absoluto, a ONU mostra que o Brasil tem mais habitantes em situação de extrema pobreza que países como Ruanda, Zimbábue, Sudão, Haiti e Nepal. A lista da ONU tem 164 países. Em percentual da população total do país, aí o Brasil vai para posição 67, vai? Então, entenda que a 20ª é posição com mais pessoas. Quando você vai pegar em percentual, nós caímos para a 77ª posição. Cuidado, que ele trabalha com o dado em números absolutos,
é porque tem que comparar com a população de Ruanda, do Haiti, do Nepal, que são menores que a nossa, né? Então, mas a nossa posição é 20º país com mais pessoas em extrema pobreza, perdendo para Ruanda, Zimbábue e Sudão, para a gente refletir exatamente como a desigualdade social permanece e nos assusta no Brasil. Todos os dados lançados aí. Ora, o ministro Flávio Dino do Supremo determinou ontem que o governo mobilize todo o contingente, forças armadas, policiais, agentes de fiscalização para combater os incêndios no Pantanal e na Amazônia. Ou seja, Polícia Rodoviária, todo mundo, Força Nacional, 15 dias. Então, o Brasil assinou um pacto pela transformação ecológica entre os 3 poderes, por isso então o Judiciário se intrometeu nessa, isso foi no dia 21 de agosto, é um pacto que o Legislativo, o Executivo e o Judiciário vão pensar na questão ambiental e batemos recordes, pelo menos em São Paulo, Rondônia, emergência. Acabo de ler hoje, ouvir hoje, que São Paulo, nesse final de semana, vai decretar em quase todas as suas cidades estado de emergência pela seca. Isso é a transição climática, não tenha dúvida mais sobre isso, tá? Todos os especialistas unânimes nesse episódio, esse final de semana em especial. O frio não amenizou, a Amazônia está em chamas, o Pantanal está em chamas, Rondônia está em chamas, São Paulo controlou, porque São Paulo tem o maior contingente, mesmo assim precisou do KC-30, acho que é KC-30, o avião federal que veio para cá para ajudar São Paulo. Mas veja onde a coisa chegou, lá no Supremo Tribunal Federal. Vamos fechar 2024 com certeza absoluta como um ano mais seco, de mais queimadas e de maiores alterações climáticas aí nos últimos anos. Isto é fato. Guarda toda a informação que você tiver e relacione ao aquecimento global as mudanças climáticas. Manchetes. Para quem já assiste a aula sabe que é onde eu fico falando daquilo que praticamente se resolve na própria manchete. O Comitê da ONU pede que o Reino Unido reduza discurso de ódio após tumultos. Aulas anteriores, quando eu falei, quando protestos da extrema-direita tomaram o país após notícias falsas atribuírem ataque a imigrante islâmico. São Paulo viveu uma sexta-feira atípica no que se refere às queimadas em seu território. O estado registrou em 24 horas 1.886 focos, uma média de 70 por hora e mais de 1 por minuto. Tudo está indicando que são incêndios criminosos, ainda estão investigando. Isso, calculado já, vai impactar o nosso bolso, porque isso vai mexer com o maior produtor mais da metade da produção de cana no Brasil está em São Paulo. Isso vai mexer com o preço do etanol, destruíram plantações e precisa se pesquisar. 5 pessoas já foram presas e algo que é o dia do fogo, né? Já teve uma época aí que gente maluca ateando fogo em plantação. Bom, isso foi em São Paulo, mas São Paulo já conteve. Olha que legal. O maranhense Valdeci Urquiza, de 43 anos, está prestes a fazer história, um brasileiro. Delegado da Polícia Federal, em novembro, será confirmado como secretário-geral da Interpol, cargo máximo da organização policial do mundo, com 196 membros. Um brasileiro vai presidir a Interpol. Legal, né, pessoal? Uma notícia que me deixou maluco. Eu nunca tinha lido nada nesse sentido. A Namíbia, um país da África, planeja abater 723 animais selvagens
elefantes para distribuir carne à população que luta por uma seca. Também lá não é só no Brasil, é seca no mundo todo, é chuva no mundo todo. Como teve seca na África Austral, a Namíbia e vão matar rinocerontes e tal. Tudo bem que é a região que tem mais animais selvagens, mas eu nunca tinha visto isso. Matar elefante para distribuir comida. Eram 50 toneladas de carne que seriam dadas à população passando fome, por conta de mudanças climáticas. O pobre dos bichinhos vão ser mortos aí. E aí chegou aquela lá, ó. Onda de incêndios que atinge, já deixou 48 cidades da região e vai aumentar agora no final de semana, li isso hoje. 2 pessoas morreram, 800 tiveram que deixar suas casas. Algo nunca visto em São Paulo nos últimos 40 anos aconteceu nesse final de semana. Repito, ainda não estão em investigação, prenderam alguns criminosos. É bem diferente da seca e das queimadas na Amazônia e no Pantanal, tá? O problema é que isso está aparecendo aí, aquela história de jogo, tiro gente dos portos e aeroportos e jogo lá para o interior de São Paulo para o tráfico de drogas sair, sei lá, uma especulação minha que passou aqui, porque a coisa é muito escandalosa, é muito evidente. Olha aqui, ó, como é evidente. Aí foram pesquisar. O que aconteceu em São Paulo? Não porque São Paulo é o centro do mundo, estou gravando aqui, não. É porque a gente olha para todos os estados do Brasil e quando a gente percebe algo atípico em algum estado, a gente tem que trazer para vocês. Mas, ó, incêndios começaram em 90 minutos, 1h30. Mais de 80 focos ocorreram em áreas de uso agropecuário. Mostra que fumaça surgiu no intervalo de 1h30, entre 10h30 e meio-dia. Gente, isto é algo planejado. Não é possível que vale em 50 cidades. Notícia de agora à tarde, acabou de ser indicado para o lugar de Roberto Campos Neto, Gabriel Galípolo, que já é secretário do Banco Central, para o mandato que vai exercer de 2025 a 2028. O Roberto Campos, é assim agora, né? O mandato fica assim, 2 anos de um presidente e 2 anos do outro. O Roberto Campos Neto ficou 2 anos no mandato com as mudanças lá que o Congresso fez. 2 anos com Bolsonaro, 2 anos com Lula. Agora o Galípolo vai ficar 2 anos com Lula e 2 anos com o próximo presidente, que nós não sabemos quem será, para dar a ideia de que o Banco Central trabalha para combater os problemas econômicos do Brasil, independente do presidente. Só que o seguinte, ele vai ter que ser sabatinado pelo Senado e só vai tomar posse o ano que vem. Mas como tem toda uma agenda de preparo, e esse ano tem eleição municipal, a agenda do Congresso, você sabe que o nosso Congresso é vexamoso nesse sentido, larga o país e vai cuidar do seu rebanho eleitoral como se fosse na República do Café com Leite, nessa época, né? Com esses 5 bilhões de reais destinados às campanhas eleitorais, um verdadeiro absurdo, né? Mas é o que temos e é o povo brasileiro que vota. Então, votar para vereador, por exemplo, votar para deputado estadual, federal, é às vezes mais importante do que presidente. Vamos para as internacionais. Hoje faz exato um mês que a Venezuela teve a sua eleição. O Tribunal Supremo declara Maduro vencedor, que é o Supremo Tribunal deles, mas neste um mês de manifestações, prisões e até mortes, não tivemos as atas das eleições publicadas. O Brasil não falou oficialmente, mas extraoficial diz que não vai aceitar o resultado das eleições, o Lula já disse que quer sugerir novas eleições. Vários países declaram que não aceitam porque as atas nunca foram publicadas. Protestos explodindo, hoje no Jornal do Meio-Dia está havendo protestos explodindo nesse um mês, onde Maduro, que controla a Suprema Corte,
controla as eleições, não mostra as atas eleitorais, e isso faz com que as sanções contra a Venezuela, assim se as coisas se mantiverem, só aumentarão. O terceiro mandato de Maduro será o mandato mais duro. Só para você, Maduro mais duro, porque ele vai sofrer sanções, porque essas eleições ele não quer abrir de jeito nenhum, como já não fez em outras. E agora o mundo exige que haja a abertura dessas atas, né? E a ONU falou em falta de imparcialidade. Enfim, até mesmo o Brasil que sempre teve uma relação estreita com a Venezuela, está se posicionando contrário à decisão do Maduro de não mostrar as atas, de até ameaçar González, que é o candidato, de prisão. Corajosa Marina Corina, hoje em cima de um carro de som, convocando manifestações no mundo todo contra esse processo eleitoral da Venezuela, que vem perpetuando o mesmo grupo no poder. E eu sempre digo, lembre-se, um ditador consegue se manter no poder não só com o apoio da população, mas sobretudo com o apoio de militares e do judiciário. É o que sustenta Maduro, que esconde o resultado das eleições. Um mês, hein? Ah lá. Estados Unidos, União Europeia e 10 países da América Latina rejeitam a decisão da Justiça da Venezuela. O Brasil ainda não falou, já não falou oficialmente. Mas a gente que escuta aí aqueles falam, eu tenho uma fonte no Palácio do Planalto, e o Brasil tende a não reconhecer o resultado eleitoral. Joseph Borrell, alto representante da União Europeia, disse que países do bloco europeu querem ver provas. OEA também rechaçou, que é a Organização dos Estados Americanos. Enfim, o senhor Maduro abre as atas e mostra que ganhou, porque vai ficar isolado. Bom, mais ou menos, né? A gente tem que também acrescentar uma outra análise. O que chancela, o que dá força ao Maduro na geopolítica internacional é a China e a Rússia, que são duas potências, né, militares, e que dão sustentação a ele. Então, ele se aproveita do apoio dos dois para não colocar o resultado eleitoral de uma forma democrática e transparente. Então, cuidado. Eu até acho que eu precisei fazer essa ressalva para explicá-las que Maduro tem apoio em Cuba, na Nicarágua, na Coreia do Norte, na China, no outro lado do mundo. Então, de certa forma, não é o mundo todo contra ele, tá? Isso não está no texto, mas eu achei por bem relembrá-los. Rússia e Ucrânia trocam 230 prisioneiros de guerra. A troca foi mediada. Olha, já ocorreram 107 trocas, tá? E sempre quem tem mediado essa troca é Emirados Árabes Unidos. 115 de cada lado. É a primeira troca desse tipo desde que a guerra começou, né? Não, é a primeira troca desse tipo desde que a Ucrânia lançou um ataque surpresa na região de Kursk, na Rússia, em 6 de agosto, no começo do mês. Maior ataque dentro do território russo por uma potência estrangeira desde a Segunda Guerra Mundial. Viu como é que está a guerra? Olha, nos últimos dias foi a Rússia, os últimos 2 dias foi o dia que a Rússia mais enviou mísseis à Ucrânia desde que começou a guerra. O que a Ucrânia fez? Ela pegou uma pequena região, a Rússia pegou 4 regiões da Ucrânia. Lugansk, Donetsk, Kharkiv e me falta outra. E a Rússia e a Ucrânia invadiu pela primeira vez um território russo de Kursk, que é pequeno, muito pequeno, perto do que a Rússia pegou da Ucrânia. Só que a Rússia, isso aí tem aquilo que eles falam em abalo das forças, né? Porque representa
pela primeira vez, no alto comando do exército russo, uma derrota em seu próprio território. E a Rússia foi esperta. A Ucrânia, como Kursk é cercada por rios, eles derrubaram todas as pontes. Então a Rússia não consegue chegar até essa região. A ideia da Ucrânia, particularmente na análise aí, olha, vocês querem pegar, vamos destrocar os territórios. Mas existe também uma coisa fundamental que vai definir o destino dessa guerra. Quem vencerá as eleições nos Estados Unidos? Portanto, eu acho que essa troca de ataques, assim como entre Israel e o Hamas, vai depender de quem vencer as eleições nos Estados Unidos e como vai ser a ajuda para um dos lados. Se Trump vence, a história é de um jeito. Ele corta a ajuda da Ucrânia e a Rússia vence a guerra. Se Kamala Harris, que foi oficializada, vence, o destino é outro. Então, assim, para deixá-los atentos aos próximos noticiários dos próximos meses, tudo vai depender, todo mundo é convicto disso, que se Trump ganha, tem uma mudança muito significativa no cenário de guerra lá, nessas duas guerras que estão deixando o planeta aí assustado pela grande morte de civis. Tá? No entanto, temos esse fato que eu já comentei, que pela primeira vez a Ucrânia avançou sobre o território russo. Rússia intensificou o seu ataque, mas a guerra continua, temos que trazer fatos novos. O fato novo da guerra no mês de agosto foi que a Ucrânia entrou em território russo. Tá? Então, mas trocaram aí prisioneiros. Isso é uma praxe entre os países que estão em conflito. Muito bem, a coisa esquentou também lá na outra guerra, no domingo, dia 25, quando o Hezbollah atacou o Israel e Israel revidou um ataque do Líbano, abrindo uma outra fonte de guerra, porque já tem um problema que a gente não sabe o que vai desvendar, que está nos vídeos anteriores sobre o Irã, quando tudo indica que Israel matou o líder do Hamas no Irã. Agora, um forte, porque assim, o Hamas tem força, mas o Hezbollah é 10 vezes mais forte, é um grupo extremista do Líbano. Então, Israel enfrentando o Líbano, enfrentando o Hamas, na expectativa de uma retaliação do Irã e um grupo lá, os Houthis do Iêmen. E aqui eu fiz questão de deixar, para quem não sabe, quiser conhecer um pouquinho mais, a historinha do Hezbollah. Começou nos anos 80, com uma parte dos palestinos que combatiam o governo de Israel, usavam o território do Líbano. Israel chegou a invadir o país vizinho, o grupo Hezbollah, que quer dizer Partido de Deus, se tornou aliado do maior país xiita do mundo, o Irã. Então o Hezbollah recebe a ajuda do Irã, mas o Hezbollah é no Líbano. E é um eixo da resistência. Quem é que faz parte do eixo da resistência? Hamas, Hezbollah, Houthis, grupos xiitas do Iraque e da Síria. Então, esse eixo da resistência é o eixo contra Israel. Vou repetir, o Hamas, que está bem enfraquecido, o Hezbollah, que já é um pouco mais forte, os Houthis, que são fraquinhos no Iêmen, o Irã, que lidera todo mundo, e tem grupo xiita no Iraque e na Síria também. Tá? Então, o Irã saiu do Líbano no ano 2000, mas o Hezbollah permaneceu. O Hezbollah também é um partido político, eles participam de eleições. Então, ele não é um grupo extremista, eles governam, tem deputados, né? Controla parte do território. Então, o Hezbollah é bem mais forte do que o Hamas. E esse final de semana, a guerra escalou também
entre Israel e Líbano. Repito, também acredito que vai depender muito do envolvimento do Irã, que é o Irã que tem o poder bélico maior, mas todo mundo se preocupou nesse mês de agosto com a possibilidade de uma guerra regional. Até porque nem todo país, nem todo mundo islâmico é unido. Eu falei esse eixo da resistência. Mas, por exemplo, a Arábia Saudita, ela é sunita, que é um outro grupo religioso dentro do mundo islâmico. E ela não se dá com o Irã. E também não se dá com Israel. Mas você imagina a briga, Israel contra o Irã, a Arábia Saudita contra o Irã, que escalada que um conflito no Oriente Médio pode tomar. A gente tem que ter cautela e nem fazer previsões. Contar, e eu resolvi contar aqui um pouco sobre o Hezbollah, porque também aula de atualidades é aula de conhecimentos gerais. Então, até deixei aqui, olha aí, ó, um resuminho bem simpático sobre o Hezbollah, que esse é o símbolo dele, tá? Para você conhecer os grupos extremistas aos poucos. Cada um tem sua história, cada um tem sua realidade. O Líbano é um país muito especial, porque também tem católicos ortodoxos. Lá o poder é dividido entre as 3 religiões, mas o Hezbollah é mais forte. E ele tem uma capacidade para atacar mais Israel. Então, conhecendo também, né, aproveitar esses momentos para detalhar esses palavrões para vocês que não gostam de atualidades, conhecerem melhor e irem configurando. Hamas na faixa de Gaza, Hezbollah no Líbano, conhecendo esses grupos extremistas que têm o Ocidente como inimigo. Estamos chegando ao fim, mas não sai daí, que eu tenho um recado. Isso saiu ontem, não, na segunda-feira. ONU alerta para catástrofe mundial por elevação do nível do mar. Pior situação é no Pacífico, que já aumentou 15, pode parecer pouco, 15 centímetros nos últimos anos, mas a média foi de 9. E com isso, o Antônio Guterres foi a Tonga. Estou em Tonga para emitir um SOS. Salvem nossos mares. O que ele quis dizer. Sob a rápida elevação dos níveis do mar, uma catástrofe em escala mundial está colocando em risco este paraíso do Pacífico, Tonga, né? A humanidade está tratando o mar como um esgoto, a poluição plástica está sufocando a vida marinha, os gases de efeito estufa estão causando aquecimento dos oceanos, acidificação, aumento acelerado do nível do mar, até acho que no Brasil, os locais mais impactados são o Rio de Janeiro e o distrito de São João da Barra, no Rio. O nível do mar subiu 13 centímetros. Gente, isso aí destrói casa. Isso aí avança sobre ruas, porque tem a maré cheia. A projeção para o período 2000 a 2020, 2050 é de uma alta de 16 centímetros. Não estamos revertendo. Eu insisto, aqui como professor agora, educador, que é necessário conversar com amigos, conversar com filhos, conversar com todos que você conhece e votar em pessoas que têm essa preocupação na política, pressionar pela internet, porque as futuras gerações e mesmo a gente já estão, olha o frio. Bom, vou dar um dado para vocês. Ontem a minha pressão bateu 18/10. Fui imediatamente para o posto. A mulher falou, o frio aumenta a pressão arterial. A minha saúde foi colocada em risco por um extremo climático de frio, porque o extremo calor, ele sobe, aí ele joga o frio lá de cima para baixo. Então a gente fica alternando frio e calor, frio e calor, frio e calor. Isso alterou com a minha pressão arterial. Obviamente, fui medicado, voltou tal, e estou tomando a devida providência. Eu, aqui, simples humano, humilde humano, Diogo, que dou aula,
do nada, minha pressão, uma pressão aqui no pescoço. Isso é mudança climática. Se você acha que isso não chega até você, chega. Então, é uma convocação, está aí. São dados que não podemos negar, né? Bom, eu deixo então aqui, olha, a divulgação dos livros e o período que eles cobrem. Quando eu coloco de 15 de outubro a 15 de dezembro, como eu faço aulas semanais, eu também faço questões por períodos. Para que o aluno não fique, vou pegar 6 meses, não vai dar conta, é muita coisa. Vai comprando, vai lendo os livros, né, aos poucos. Então, por exemplo, o primeiro semestre de 2024, tem o livro 17, que é de dezembro a fevereiro, tem um pouquinho só de dezembro, ele trata mais de janeiro e fevereiro. Tem o 18, que é de fevereiro a abril. Tem o 19, que é de abril a julho. Com esses 3 você mata o primeiro semestre de 2024. 300 temas, todos comentados, inéditas, questões no modelo de concursos públicos. Cada exemplar R$ 25. Eu quero levar os 3. Quer levar os 3? Eu faço a R$ 60 para te ajudar. Estou tirando R$ 5 de cada um. É o meu ganha-pão, dá um trabalho. Eu paro para fazer essas questões e demoro 2 meses. Então, como é que eu faço para adquirir esse material que não está no mercado e que também não pode ficar repassando, tipo rateio? Manda um WhatsApp para mim que eu converso com você e tudo eu mando no formato de PDF, porque é o modo mais barato, porque se fosse imprimir ia ficar mais de R$100, que é R$1 um xerox, correio e tal. Então, por isso esse preço que me ajuda e eu ganho na quantidade, graças a Deus a gente vende para quem está com provas de atualidades, sempre, toda semana, todo dia, entrando em contato com a gente. Se eu não puder responder na hora porque eu estou dando aula. E aguarde aí que está saindo até o dia 10 de setembro o 20. Mas não adianta nada, porque o 20 vai tratar de 10 de julho a 10 de setembro. E o resto? Não dá, não é só 2 meses. Você tem que estudar 6 meses a 1 ano de atualidades. Segue a gente no Instagram e se está assistindo o vídeo pela primeira vez, venha se juntar ao Vencendo Concursos, que eu garanto que você não vai se arrepender pela qualidade do corpo didático, do corpo de professores que eu considero e conheço. Ele é peneirado pelos melhores professores do Brasil. Não quero me incluir entre eles, mas é isso que eu conheço esses nossos mestres. Semana que vem, estamos em setembro e cá estou eu para mais uma aula de atualidades, tratando de temas aí que são pertinentes nessa semana. Meu muito obrigado e até a próxima aula. Tchau, tchau.